O que você está prestes a ouvir não é apenas uma interpretação religiosa. É um fragmento de uma história que permaneceu à margem por quase 2000 anos. Uma narrativa que não passou pelos concílios, não foi autorizada por impérios e nunca ecoou nos púlpitos do Ocidente. Durante séculos, acreditamos que tudo terminou com um túmulo vazio, a pedra rolada, o corpo ausente, o silêncio. Mas e se esse silêncio não fosse o fim, e sim uma escolha? Bem longe de Roma, longe do poder e das decisões que moldaram a fé moderna, antigos monges preservaram textos que contam outra versão dos acontecimentos. Manuscritos que sobreviveram ao tempo, às guerras e à censura, guardados em mosteiros escavados na própria rocha, como se o conhecimento ali dentro fosse perigoso demais para circular livremente. Esses textos falam de um período quase ignorado, os dias que se seguiram à ressurreição. Um intervalo que raramente é explorado, mas que pode conter chaves capazes de mudar tudo o que pensamos saber sobre fé, consciência e liberdade espiritual. Na Etiópia, a Bíblia não termina onde a nossa termina. Ela continua, com livros que nunca foram reconhecidos pelo mundo ocidental e com ensinamentos que apontam menos para templos externos e mais para algo que acontece dentro do ser humano. A pergunta que surge não é apenas histórica, é pessoal. Por que certas histórias foram preservadas em silêncio, enquanto outras foram amplificadas para o mundo inteiro? O que exatamente precisava ser controlado? E o que aconteceria se esse conhecimento voltasse a circular agora, em um momento em que tantas pessoas se sentem espiritualmente vazias, mesmo cercadas de religião? Talvez o mais inquietante não seja o conteúdo desses textos, mas o momento em que eles reaparecem. Em uma era de ruído constante, distração e fé superficial, antigas palavras voltam à tona como um sussurro que atravessa os séculos. Este não é um convite para acreditar, é um convite para observar. Porque às vezes a verdade não é revelada de uma vez, ela se aproxima lentamente para ver quem está disposto a atravessar a porta estreita. Há verdades que não desaparecem, apenas são empurradas para as margens da história. Quando se observa com atenção o que chamamos de cristianismo oficial, percebe-se que ele não nasceu apenas de fé, mas de decisões humanas, políticas e estratégicas. Concílios foram convocados não para buscar a verdade absoluta, mas para definir limites, estabelecer controle e determinar o que poderia ou não ser considerado sagrado. Textos circularam por séculos, ensinamentos foram vividos por comunidades inteiras, e ainda assim, alguns desapareceram. Não porque fossem falsos, mas porque eram perigosos demais para um sistema que precisava de mediação, hierarquia e poder. A pergunta inevitável não é o que foi incluído, mas quem teve autoridade para decidir o que ficaria de fora e por quê. Enquanto o mundo ocidental consolidava uma fé institucional, centralizada em templos, dogmas e intermediários, outras regiões seguiram um caminho silencioso. Longe do Império Romano, longe das disputas políticas que moldaram o cânone bíblico, a Etiópia se tornou um verdadeiro cofre do tempo. Mosteiros isolados, escavados na rocha, guardaram manuscritos que não passaram pelo crivo dos concílios. Livros preservados não apenas como texto, mas como tradição viva. Ali o conhecimento não era tratado como ameaça, mas como herança. Não é coincidência que escritos considerados apócrifos no Ocidente sobreviveram ali intactos, atravessando séculos como um sussurro que o mundo moderno quase não ouviu. A questão então muda. Se algo foi apagado em um lugar e preservado em outro, o problema era o conteúdo ou o poder que ele despertava. Esses textos não falavam de submissão cega, nem de uma salvação mediada por instituições. Falavam de algo mais radical, o reino como uma realidade interior, uma centelha divina presente no ser humano, acessível pela consciência, não por rituais externos. O templo não era de pedra, o altar não era externo, o verdadeiro encontro com o sagrado acontecia dentro.
Essa visão confrontava diretamente qualquer sistema que dependesse da distância entre o homem e o divino. Se o acesso é interno, o intermediário perde força. Se a gnose, o conhecimento direto, é possível, o controle se dissolve. Não é difícil entender por que essa espiritualidade precisou ser abafada, reinterpretada ou rotulada como heresia. Avançamos no tempo e chegamos ao presente. Nunca houve tanto acesso à informação e, ainda assim, nunca houve tanto vazio espiritual. A religião institucional já não convence como antes, mas o materialismo também não responde às perguntas mais profundas. Algo está quebrado. As pessoas sentem, mesmo sem saber explicar, que há uma lacuna entre o que foi ensinado e o que é vivido. Uma crise silenciosa, não de fé, mas de sentido. Talvez porque a espiritualidade tenha sido reduzida a regras externas, enquanto aquilo que realmente transformava, a experiência interna, foi deixado para trás. Quando se conecta esses pontos, forma-se um desenho inquietante. Decisões históricas moldaram o que conhecemos como sagrado. Conhecimentos sobreviveram nas sombras, longe do centro do poder. Ensinamentos apontavam para dentro, mas fomos treinados a buscar fora. E agora, em meio ao colapso espiritual moderno, essas antigas perguntas retornam com força. O que foi silenciado? O que foi preservado? E o que ainda pode ser reativado dentro de nós? Talvez a maior censura da história não tenha sido apagar livros, mas desconectar o ser humano da própria capacidade de acessar o sagrado sem permissão. E talvez neste exato momento não estejamos descobrindo algo novo, apenas lembrando aquilo que nunca deveria ter sido esquecido. Nada disso pertence apenas ao passado. Não são histórias distantes, nem disputas antigas entre impérios ou religiões. Tudo isso continua ativo, silencioso, operando nas camadas mais profundas da forma como o ser humano percebe a si mesmo, o sagrado e o mundo. Quando certos conhecimentos foram retirados da circulação, não foi apenas um conjunto de livros que desapareceu, foi um modo de experimentar a realidade. E o vazio que sentimos hoje talvez seja apenas o eco desse corte. A crise espiritual moderna não nasce da falta de fé, mas da fragmentação interior. As pessoas acreditam, seguem rituais, repetem palavras antigas, e ainda assim sentem que algo essencial não foi tocado, como se houvesse uma distância invisível entre o discurso espiritual e a experiência real. Talvez porque, em algum ponto da história, fomos ensinados a buscar fora aquilo que sempre esteve dentro, a esperar autorização, a depender de estruturas, a confundir verdade com validação. O que sobreviveu fora do eixo do poder não sobreviveu por acaso. Sobreviveu porque não podia ser completamente controlado. Textos preservados em mosteiros isolados, tradições mantidas longe do centro político, ensinamentos transmitidos mais como vivência do que como doutrina. Tudo isso aponta para uma espiritualidade que não precisava de palco, nem de massa, nem de intermediação constante. Uma espiritualidade que não se impunha, se reconhecia. E talvez seja isso que incomoda tanto até hoje. A ideia de que o sagrado não exige distância, de que o reino não é um lugar futuro, nem externo, nem exclusivo, de que existe algo no ser humano que não pode ser editado por concílios, nem apagado por decretos, nem moldado por sistemas. Algo que só pode ser abafado, nunca destruído. Uma memória antiga que não está nos livros, mas na consciência. Quando tudo isso é observado em conjunto, surge uma sensação estranha, como se não estivéssemos descobrindo algo novo, mas lembrando, como se certas verdades não precisassem ser ensinadas, apenas reativadas. Talvez por isso esses temas retornem com força em tempos de crise, não como moda, mas como sintoma. Quando o exterior falha, o interior começa a chamar. E talvez o maior equívoco da história tenha sido nos convencer de que somos pequenos demais para acessar o sagrado diretamente, de que precisamos sempre de um intermediário, de uma estrutura, de uma autorização.
Mas e se o que foi silenciado nunca teve a intenção de desaparecer? E se apenas foi deslocado, esperando o momento em que o ser humano estivesse pronto para olhar novamente para dentro? O que foi retirado da humanidade não foi apenas conhecimento, foi confiança interior. A certeza de que existe algo em nós capaz de perceber, discernir e despertar. E talvez o desconforto que tantos sentem hoje não seja um sinal de perda, mas de proximidade, como uma porta antiga rangendo depois de séculos fechada. Algumas perguntas não surgem para serem respondidas imediatamente, surgem para reorganizar quem pergunta. E talvez este não seja um convite para acreditar em algo novo, mas para questionar aquilo que foi aceito sem ser vivido. Porque no fim, o que realmente ameaça qualquer sistema não é a rebeldia externa, é o despertar silencioso. E se o que foi escondido nunca esteve perdido, apenas esperando ser reconhecido outra vez?